O livro de Apocalipse, que é o último do Novo Testamento, contém as visões proféticas que revelam o futuro da humanidade. Dentre muitos acontecimentos que irão afetar terrivelmente todos aqueles que estiverem aqui nesse tempo, existe um que será um dos mais poderosos e terríveis a ser desencadeado nessa terra. Estamos falando de um grande terremoto descrito no livro de Apocalipse, capítulo 16, e que com certeza não pode ser comparado a nenhum outro que tivemos até o presente momento, tamanha sua magnitude. Mas mesmo em meio a essas profecias de destruição e juízo divino, haverá livramento para os servos do Senhor? Bom, iremos ver tudo isso também no decorrer desse conteúdo. Então peço que você continue assistindo esse vídeo e antes de prosseguirmos, se inscreva aí no meu canal e ative o sininho das notificações. Sou o Marcelo Oliveira e você está aqui no Guarda Instrução e Vive, ok? Então agora, vamos ao vídeo. Nas Sagradas Escrituras não existem muitos detalhes sobre esse grande terremoto. Estudos mostram que terremotos de 9.0 na escala Richter, ou superior a isso, são extremamente raros de acontecer. Para que nós possamos compreender a grandiosidade desse terremoto, meu irmão, podemos fazer um comparativo com alguns eventos devastadores, como o terremoto que aconteceu na Indonésia em 2004, de 9.1 na escala Richter, e que provocou um grande tsunami que atingiu várias localidades ao longo da região costeira, ceifando a vida de 230 mil pessoas. No ano de 2011, em Fukushima, no Japão, um outro terremoto de magnitude 9.0 causou um mega tsunami que levou a vida de quase 19 mil pessoas. E recentemente, na Turquia, aconteceu um grande abalo sísmico de magnitude 7.8 na escala Richter, com pelo menos 50 mil mortos e mais de 214 mil prédios completamente destruídos. O grande terremoto do Apocalipse certamente terá uma magnitude superior a 10.0, equivalente a milhões de bombas atômicas. Ele irá atingir níveis que a ciência moderna não pode sequer imaginar. Um terremoto desse tipo causaria estragos de grandes proporções. Estados ou cidades inteiras poderiam ser totalmente destruídos. Megas tsunamis inundariam cidades litorâneas e regiões ao redor, dando início a erupções vulcânicas em larga escala. Fora isso, a luz solar ficaria impedida de chegar no planeta devido a uma forte liberação de poeira e gases na atmosfera, gerando colapso em todo o sistema agrícola e o resfriamento global. Ou seja, será algo que essa Terra nunca viu. Vamos ver o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 16, versos 18 ao 20. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a Terra. A grande cidade foi fracionada em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Meu Deus, olha só como será terrível esse período. Lembrando que tudo isso é só uma parte do que irá acontecer nesse tempo chamado a Grande Tribulação, ou o Dia do Senhor. E a respeito desse tempo, o Senhor Jesus disse o seguinte: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Mateus capítulo 24, verso 21. E veja, meu irmão, que nem mesmo o dilúvio que aconteceu no tempo de Noé, e que causou a morte de todos os seres vivos, não pode ser comparado ao que está por vir. Então, pode ser que você esteja se perguntando: existe alguma maneira de fugir ou escapar de tudo isso? Ou infelizmente a Igreja do Senhor passará por esse tempo? E a resposta é: mesmo em meio a tantas profecias de juízo e destruição para o tempo do fim, conforme podemos ver no livro de Apocalipse, existe sim a promessa de livramento para todos os fiéis do Senhor. Meu amado irmão e irmã, o Senhor não criou a Igreja de Cristo para ficar nesse tempo da grande tribulação. Veja o que está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versos 10 ao 11. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Glória a Deus. Essa promessa garante que todo aquele que se mantiver na prática dos ensinamentos do Senhor Jesus, e é exatamente no que eu acredito, serão poupados e não ficarão para esse tempo de terríveis dores e sofrimentos. Pois o Senhor disse: eu também o guardarei da hora da aprovação, ou seja, Ele vai arrancar, meu irmão, os seus fiéis desse mundo para escapar do chamado o Dia do Senhor, ou a Grande Tribulação. E isso acontecerá por meio do arrebatamento, o dia em que Jesus virá para buscar a sua igreja
e assim estar com Ele por toda a eternidade. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 15 ao 18, diz assim: Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para um encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Aleluia! Que palavra incrível e maravilhosa! Imagina como será esse dia, do encontro dos salvos com o Senhor. E eu aqui não vou entrar em detalhes com relação àqueles que não acreditam nesse grande acontecimento, pois tudo é uma questão de fé. Não é ver para crer, mas sim crer para ver. Ok? Agora, para que eu e você possamos ser levados desse mundo para estar com Cristo eternamente, antes que venha o juízo de Deus sobre as nações, precisamos reter a palavra do Senhor no coração e não deixar que ninguém tome a nossa coroa, exatamente como Jesus disse. Nós precisamos estar também como o autor de Hebreus capítulo 12, verso 14, nos orienta. Vejamos: Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, viver em santidade significa ter uma vida separada das coisas desse mundo. Porque todos nós sabemos que esse sistema mundano é governado pelo próprio diabo, pois a palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. 1 João 5,19. E o que representa as coisas desse mundo? Vamos dar uma olhadinha no que está escrito no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, o que devemos fazer é guardar o coração e fugir de todas essas práticas que impedem uma pessoa de alcançar a salvação. E verdade é, meu irmão e irmã, que isso deve ser feito através de uma vida de oração, meditação nas Escrituras Sagradas, da prática da Palavra de Deus, jejuns e assim por diante, para que então possamos ser canais de bênçãos nas mãos do Senhor e assim apresentemos o fruto do Espírito, que é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22. Não sabemos quando Jesus virá para nos buscar. Porém, de acordo com tudo o que está acontecendo no planeta, é fato que a volta do Senhor está cada dia mais próxima, ou seja, às portas. Por isso, meu irmão e irmã, andemos de maneira sóbria e vigilante, porque o próprio Jesus disse que Ele virá num dia em que ninguém estará esperando. Glória a Deus. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa aí o seu like e compartilhe também com todos os seus contatos, ok? Eu vou ficando por aqui, até a próxima, e que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.